Olá, meu nome é Gabriela Mello e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado O Papel da Comunicação Organizacional em Tempos de Pandemia. Esse trabalho foi realizado por mim, Gabriela Pereira Mello, e pelo mestrando José Eduardo de Azevedo Gomes Rodrigues e pela mestra docente pela UNIG, Alessandra Gomes Duarte Lima. E agora eu vou colocar a apresentação para vocês. Essa é a nossa capa do trabalho. E como introdução, eu trago aqui que o conceito de crise de imagem, né, que ele está relacionado a um acontecimento que pode afetar ou prejudicar a imagem de uma organização. E eu trago esse conceito para falar justamente sobre o que não se trata esse momento, para a gente pensar sobre as abordagens dadas em relação à comunicação para o problema vivido. Então, esse momento de risco, o momento é de risco, e por essa razão, não é um gerenciamento de crise de comunicação que nós estamos falando, mas de uma comunicação de risco. Os países, estados, municípios, todos estão vivenciando, nós estamos vivenciando uma crise de saúde pública, que é uma pandemia, por causa da doença, que chamamos de Covid-19. E essa crise, ela pode não ser necessariamente de imagem, mas como eu falei, é uma crise de saúde que tem exigido medidas das autoridades. E isso pode também afetar indiretamente a imagem dessas autoridades de acordo com a forma como elas lidam com essa situação. Então, por isso eu trouxe, considerando toda essa responsabilidade do poder público, a ideia dessa pesquisa é problematizar, teoricamente, o enfoque dado diante da preocupação com a imagem e a contribuição para soluções sociais, diante de todo esse momento de pandemia. Para alcançar esse objetivo de problematizar essa função do poder público, nós recorremos ao estudo de levantamento bibliográfico. E por ser um problema de saúde novo, a gente entende que há um desconhecimento da própria ciência, né? Isso é visível porque a ciência está buscando entender, buscando soluções, estudando para encontrar uma vacina e se adequar aos novos hábitos que nós estamos vivendo. Então, se há um desconhecimento da própria ciência, quem dirá da população? Que ainda não, quando a ciência está trazendo, ainda não recebe diretamente todo esse conhecimento. Então, conforme as descobertas ocorrem, recomendações são feitas por instituições que são baseadas na ciência. E, a partir daí, as autoridades públicas, teoricamente, recorrem a medidas para lidar com essa situação, políticas de comunicação de risco. E a comunicação de risco, ela tem esse objetivo de informar sobre o problema de responsabilidade de uma organização, no caso, as autoridades, elas são responsáveis, as autoridades públicas, por cuidar dessa situação que nós estamos vivendo. Então, nós temos o direito à saúde, então, as nossas autoridades, elas têm o dever de preservar esse direito e de cuidar da população. Então, para isso, diante disso, a comunicação de risco, ela tem essa função de fornecer ferramentas para o público lidar com esses fatores que desencadearam a necessidade que ela existisse, a necessidade dela. E aí, dentro dessa discussão ainda, para atingir os resultados, as organizações, elas costumam adotar abordagens semelhantes a outras crises que já foram vividas, crises de saúde mesmo, que é o caso que a gente está falando. Então, de modo preventivo, primeiro elas buscam informar o público da existência do risco, depois convencer a interromper e substituir comportamentos
prejudiciais, então a gente viu aí várias medidas novas, hábitos novos, como o da máscara, como o álcool em gel, o hábito de lavar as mãos, várias questões que a gente tem pensado para substituir esses comportamentos prejudiciais como medidas preventivas à doença. E aí, diante de tudo isso, a gente vem esperando da ciência uma terceira etapa, que é as ações diante da situação causada, já instaurada. Então, a gente precisa que as autoridades elas tomem ações diante disso. E aí, nessas etapas todas de comunicação preventiva, ela tem essa função preventiva e informacionista para os cuidados individuais, com reflexo sociais, né, diante e sobre os serviços que são ofertados pelo poder público para solucionar o problema, buscando conhecimento e eficiência no momento enfrentado. Então, a função do poder público, diante de toda essa crise que nós estamos vivendo, falando em comunicação, é trazer uma ideia preventiva, informar a população e convencer a população a substituir os hábitos alicerciados na ciência. Então, a função da comunicação de risco é justamente essa função de conscientizar e de poder trazer algum resultado amenizando a crise, toda essa crise vivida. Então, eu trouxe essa problematização, eu e meus colegas, justamente pela importância do momento que nós vivemos, para que nós possamos discutir melhor essa função da comunicação que é tão importante para contribuir socialmente. E é isso, essa é a minha contribuição para o SIGTEG. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Obrigada.